Bom dia, Larissa. Bom dia, professor. Tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Bom dia, André. Bom dia, Diego. Johan, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, professor. Aí, David. Bom dia. Bem? Sim. Ótimo. Bom dia, professor. Bom dia, queridão. E aí, os ânimos, como é que estamos, hein? Vamos Professor, bem tenso. Hã? É bem tenso isso. Tá tenso, né, querido? Tá. Eu sei. Ronda, né, uma expectativa, né, cara, um medo, né? É fogo. E a gente ainda tem os dados aí, né, os números aí, dando uma assustada na gente, né? Chamando a gente para uma realidade aí, né? Mas temos que nos proteger, né? Temos que nos proteger. E procurar informações confiáveis, né? Bom senso, discernimento, né? Ainda estamos um pouco longe disso acabar, né? Mas o importante é que a gente tenha um pouco de paciência, de tolerância, né? Aproveite o que a situação pode dar para a gente, né? Muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A aula depois vocês encontram no Face, é isso? Ela fica gravadinha no Face durante algum tempo? Fica no YouTube, prof. Depende, às vezes fica no Face. É. Então tem um pessoal que acaba não assistindo ao vivo e vai depois pegar as aulinhas lá, né? Tá bom. Muito bem. É que nós estamos só com 15 alunos. 16. Muito bem. Vou esperar mais um pouquinho só. Todo mundo tomou café da manhã aí? Não? Só tomo no intervalo dessa próxima, quer dizer, do final dessa aula para a próxima. Entendi. Mais ninguém? Mas ninguém tomou cafezinho? Eu comi muito tarde ontem, então ainda não tô com fome. E conseguiu dormir? Uhum, bastante. Eu tava muito cansada ontem. O Rubão puxou bastante. E comeu tarde? Uhum. Eu comi antes de dormir. Eu normalmente como antes de dormir pra não acordar de madrugada. Tá bom. O ideal é a gente não comer aí depois de umas 7 horas, 8 horas, né? É o ideal. Senão a gente acaba sobrecarregando demais o sistema digestivo, depois ele não digere, né? Porque à noite
o metabolismo todo cai, aí você pode ter uma indigestão, né? Aí ficar com um mal-estar grande, não dormir, né? É o ideal, né? Mas a gente não consegue fazer essas coisas. E ainda tem essa mania de assaltar a geladeira à noite, né? Você tem cara de que assalta a geladeira, viu? Já me conhece completamente, prof. Se tem uma coisa que eu consigo fazer é acordar para comer. É, né? Eu Deus sabe bem disso. Tá bom. Professor, já sou uma pedra. Tipo, se eu deitar, eu só acordo com o despertador no volume no máximo, sabe? E olha lá, é bem difícil ainda. Eu já falei, você é ruim. Você é ruim. Ninguém dorme e você dorme, né? Todo mundo come e engorda, você come e não engorda. Você é ruim, entendeu? Isso é prestar mesmo? Oi? Sua voz deu uma travada, professor. O que que você vai prestar mesmo? Bom, também pretendo fazer medicina, só que eu acho que tá bem longe pra mim ainda, sabe? Ah, o fato de estar bem longe este ano não quer dizer que você não possa fazer. Não quer dizer que você não tenha o perfil, entendeu? Você tem que se acalmar com isso. O que está nas tuas mãos hoje, agora, é a preparação. A pau, né? Se aproximar o máximo que você puder do objetivo, né? É isso. Mas, e outra, né? A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo a fazer provas, vai aprendendo a organizar os É que na real, conteúdos, professor, né? eu sempre pensei em psicologia, algo assim do tipo, só que tem pressão familiar às vezes, sabe? Aí é complicado. Sei, mas você tem que ter segurança e segurança pessoal, convicção, você entendeu? E confiança, né? Até para você poder dar seriedade ao que você sente, ao que você pensa e aos argumentos numa conversa, né? Uma conversa com pai, mãe, com todo mundo, entendeu? Mas é natural, né? Tudo isso também é bastante natural. A família vai percebendo, né? A família vai percebendo o esforço que você vai fazendo, né? Vai percebendo a sua satisfação, a sua alegria, e tal. E a coisa também muda. Vou te falar uma coisa. A primeira vez que eu prestei vestibular, né? Eu prestei para medicina, né? E eu não entrei numa faculdade que eu pudesse fazer, eu só entrei em faculdades pagas, né? E eu não entrei na faculdade que eu pudesse fazer. Mas tinha uma pressão enorme, 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 enorme do meu pai que eu fizesse geologia, cara. Geologia, né? Então, alguém, falaram que eu estou com problema de áudio. Vocês não estão me ouvindo? Não, professor, é porque, Não, por exemplo... Oh, pode falar, Letícia. não, pode falar, David. Não, fale, pode falar. Obrigada. É que, professor, a gente teve problema também na aula do Márcio, tava dando umas falhadas. E a gente descobriu que se deixar um microfone ligado, não dá essas falhadas, entendeu? Ou pelo menos diminui. Entendi, tá bom. Ótimo. É bom, né? Quando vocês começam a aprender a dinâmica das aulas e tudo. Isso é muito bom. Então, só para encerrar, eu tive uma pressão enorme, cara, enorme, porque meu pai, na época, trabalhava com prospecção de pedras preciosas, tal, semipreciosas, né? Ele era, ele era do sistema financeiro, trabalhava em banco, mas tinha uma empresa que trabalhava com isso. E eu tive uma pressão enorme, cara, enorme, para fazer engenharia de minas, para fazer geologia, tá? E não fiz, não fiz. E foi, inclusive, eu tinha brigas em casa, né? Brigas em casa, tal, né? Mas Manuel, eu tô deixando aberto para não falhar o mic do prof. Mas se estiver incomodando, eu fecho. Aí, onde tiver mais silêncio, alguém abre.
Tudo bem, vocês é que tem que me dar esse retorno aí, né? Se vocês perceberem que está falhando e é o fato de algum microfone estar aberto, aí vocês fecham, por favor. Bom, vamos lá, queridos? Vamos lá, então. Posso iniciar? Tudo bem? Acredito que sim. Vamos? Ótimo. Então, vamos lá, queridos. Bom, então, vamos organizar a cabeça, né? Vamos organizar o pensamento, certo? Para que vocês possam aproveitar bem a aula, né? Professor, Oi, rapidinho. Eu acho que a Luísa tá querendo entrar. eu aprovei a entrada da Beatriz agora, eu acho. É que ela mandou mensagem no grupo. Ô, professor, o senhor não quer colocar mais alguém como anfitrião? Aí fica aceitando. Ainda tem alguém fora? É, pela quantidade de pessoas, acredito que sim. O que você falou? Para eu colocar quem como anfitrião? Qualquer pessoa, que aí fica aceitando pelo senhor, entendeu? É, pode ser. Quem tem experiência de anfitrião aí? O David. E como é que eu faço? Alguém me ajuda? Ai, David, ajuda aí, que aí É, essa parte eu já não sei. tá bom. Você vai em Manage Participants, ali na barra, onde você tem uma visão geral dos participantes, certo? Certo. Aí você vai em cima do meu nome e vai ter More. Tem duas Tá, opções, More e Multi. Aí tá. você coloca Make Co-Host. É Co-Host, hein, professor? Não coloca host, não. Só host. Não, não, Co-Host. Tá. Isso, beleza. Agora eu vou aceitando pra você. Quando... Apareceu uma bolinha do seu lado aí. Sim, uhum, Tá bom? tá bom. Então, ótimo. Valeu, David. Obrigado. Valeu, gente. Vamos lá, então? Bom, organizando a cabecinha, então, nós estamos falando de domínio eucária, tudo bem? Dentro do domínio eucária, estamos falando do reino animal ou metazoa. Dentro do reino animal ou metazoa, desculpe, estamos falando sequencialmente dos filos, tá certo? Então, essa é a organização hierárquica, tá bom? Então, falando agora de filos plateumintos que a gente iniciou na aula passada. E vocês perceberam, né, que o filo plateumintos inaugura, né, apresenta, traz algumas inovações, algumas novidades evolutivas importantes. A principal delas, aqui, serve de ponto de partida para o teu raciocínio, é a bilateralidade, tá certo? Então, quer dizer, os plateumintos representam o primeiro filo com simetria bilateral. Isso quer dizer o quê? Que o plano de organização do corpo é de tal modo que eles têm uma região anterior, frente, com a qual eles exploram, com a qual eles entram no ambiente, recebem os estímulos ambientais, uma região que está diametralmente oposta do outro lado, que é a região posterior. Na parte de cima, dorso, na parte de baixo, ventre, lado direito, lado esquerdo. A simetria bilateral permite uma concentração de estruturas nervosas e sensoriais na região anterior. Essa concentração de estruturas nervosas e sensoriais na região anterior, vou chamar de quê? Cefalização. É uma cabeça primitiva, certo?
Na cefalização dos plateumintos, né, nós vamos identificar o quê? Conjuntos de neurônios cujos corpos celulares dos neurônios estão o quê? Reunidos. Quando os corpos celulares dos neurônios se reúnem, formam um gânglio. Então, você vai dizer que o sistema nervoso dos plateumintos é ganglionar, diferente dos silenterados, que era um sistema nervoso em rede, difuso, tá certo? A grande diferença é que a resposta do plateuminto é mais organizada, ele recebe, né, estímulos ambientais por todo o corpo, que são trabalhados na região da cabeça primitiva e a partir daí você diferente, né, diferente dos selenterados, que reagem, né, com um sistema tudo ou nada. Você encostou no selenterado, ele todo o quê? Contrai. Tá bom? Então, esse é um ponto importante, né? A ossimetria bilateral permite a cefalização. Da cabeça primitiva partem dois cordões nervosos, ou dois nervos. Nervo já é o quê, queridos? O conjunto de axônios reunidos, tá certo? Axônios dos neurônios, tá? Muito bem. Outra novidade evolutiva muito importante, né, é o sistema excretor. Então, ter um sistema excretor é interessante por quê? Porque as células, o meio interno do animal, passa menos tempo com os excretas. Entendeu a ideia? E o excreta, ele pode ser sempre o quê? Tóxico. Isso quer dizer o quê? Que quanto menos tempo eu passo com o excreta, melhor é o meu ambiente interno. Maior eu posso ser, mais ativo eu posso ser. Tá certo? Tudo bem? Então, é um ponto importante, tá? Então, quer dizer, simetria bilateral, né? Cefalização, sistema excretor, tá? Quem é que compõe o sistema excretor? Células flama, tá? Então, as células flama vão filtrar o líquido interno do corpo do animal, retirando os excretas, que são o quê? Eliminados a partir de poros excretores na parede do corpo do animal. Tá bom? Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Por conta de serem mais complexos, né? Existe também um aumento no número de espécies viventes, tá certo? E hábitos, certo? E de hábitos. Um hábito bastante importante que nós vamos ter nos plateumintos é o hábito do parasitismo. Então, vamos lá. Quando a gente falava de selenterados, né, você podia ter vida livre, indivíduos isolados ou coloniais. Exemplo de indivíduos coloniais seria a água-viva, certo? E os corais. Aqui, o que nós temos? Não temos plateumintos coloniais. Temos plateumintos de vida livre, que são as planárias, turbelários, lembram disso? E temos os plateumintos parasitas. Quem são os plateumintos parasitas? Os tremátoda. Quem são os tremátoda? Schistosoma mansoni, causador da esquistossomose. E o cestoda. Quem são os cestoda? As tênias, tá? Tudo bem? Então, tremátoda e cestoda, queridos, são o quê? Parasitas. Então, pela primeira vez surge um hábito, né, diferente, né? Um hábito diferente, distinto, né, entre os animais. Aí você vai falar, mas os protozoários já eram parasitas. Sim, já eram. Só que protozoários são unicelulares, são protistas. Beleza? Então, vamos lá. Como a gente vai chamar a doença que o plateuminto causa, que o nemateuminto causa? É uma verminose. E por que é uma verminose? Porque são eumintos, ou seja, são vermes.
Vermes são animais de corpo alongado, tá bom? Muito bem. Então, vamos olhar, queridos, por favor, para este slide que mostra a distribuição geográfica. Geográfica é um estudo importante de Voyage, 2004, né? Que mostra a importância das verminoses no planeta. Então, tem um ponto importante aí, que é a biogeografia. Então, sempre que você estuda a distribuição de alguma forma de vida, a distribuição espacial, geográfica de alguma forma de vida, qual é a abordagem que você está fazendo? Biogeográfica, tá bom? Biogeográfica. Então, qual é a biogeografia das verminoses? Então, está aí no slide. Então, o que você percebe? Existe uma região aqui no slide, amarelinha aqui, ó, tá bom? Amarelinha, né? Então, se percebe aqui Canadá, Alasca, Groenlândia, uma parte grande da Europa, né? E o norte aqui da Ásia, né? Algumas regiões internas aqui em relação à Ásia também. Então, o que nós temos aqui? Uma zona de baixo risco para verminose. Como é que eu justifico essa zona de baixo risco? Primeiro, né, as baixas temperaturas, tá certo? Então, a média das temperaturas nessas regiões é muito baixa. Então, a temperatura baixa, ela limita o quê? O metabolismo. Ela limita que o organismo atinja o seu ótimo de enzimas. O nosso ótimo de enzimas está ao redor de 36 graus Celsius, certo? Então, quer dizer, acima disso eu posso ter desnaturação das proteínas, destruição. Abaixo disso eu posso ter uma velocidade menor. Então, o meu metabolismo pode não estar eficiente. Tudo bem? Então, quer dizer, na zona de baixo risco, representada aqui, ó, como você pode ver, né? Por temperaturas muito baixas, né? Muito baixas, nós vamos ter uma distribuição geográfica, né? Das verminoses bastante reduzida também. Então, quanto menor a biodiversidade, menor, né, a incidência de verminoses também. Tá claro? Então, esse é um ponto importante. Muito bem. Aqui, você percebe que nessa região rosa, né, Estados Unidos, né, centro-sul aqui da Ásia, né, algumas regiões europeias, tá? O Cone Sul aqui, né, finalzinho do Cone Sul, Oceania e tal, a gente percebe o quê? Uma zona de médio risco. Aí você vai falar assim para mim, pô, mas espera aí, as médias de temperatura aí são o quê? Maiores. Então, eu poderia ter o quê? Né? Um risco maior, não exatamente médio, né? Muito bem, mas de qualquer modo, a biodiversidade não é tão grande quanto nessa zona vermelha, certo? Então, esse é um ponto. Então, quer dizer, você tem aqui a característica geográfica representada pelo clima, né, pelas médias de temperatura, facilitando um pouco mais a ocorrência das verminoses. Mas há um outro ponto, né? Então, queridos, o que acontece? Verminose é essencialmente ligada a hábitos inadequados, certo? Então, por exemplo, regiões onde o índice de qualidade de vida, tá certo? É menor, o risco é maior. Onde a educação formal, o autoconhecimento, a higiene, né, são frágeis, tá certo? O risco é maior, certo? Onde a postura do governo, tá certo? A postura das políticas públicas, né, em termos de evitar a degradação, tá certo? Ambiental, né? Cuidar, evitar a contaminação do ambiente por dejetos humanos diretos, né? Lançamento direto de dejetos humanos, de dejetos animais, né? Estou falando de quê? De fezes, de urina, né? Então,
essa postura de deixar, né, detritos humanos, né, sejam orgânicos ou não, né, contaminar o ambiente natural é uma prática errada, tá certo? Então, quanto pior é a postura pública do governo, tá certo? Em relação ao saneamento básico, em relação à infraestrutura, menor a preocupação, maior o risco, tá certo? Então, o que você percebe? Aqui nas regiões rosas, né, a gente acaba tendo alguma coisa trabalhando junto. Então, eu tenho, no caso aqui do sul da América do Sul, o problema das temperaturas baixas, mas também existe, né, uma biodiversidade menor associada a quê? Associada diretamente, né, a essas questões de qualidade de vida, de índice de desenvolvimento humano, tá bom? Então você percebe que em toda essa região vermelha, né, a questão da higiene, da manipulação de alimentos, do saneamento básico, ela é emergente. E se ela é emergente, o que nós vamos ter? Uma chance maior, um risco maior de contrair verminose. Então, você vai falar assim para mim, poxa, então peraí, quer dizer que ter verminose, em princípio, é uma vergonha? É uma vergonha muito grande. Por quê? Porque toda e qualquer verminose, né, é extremamente fácil, muito fácil de você o quê? Cortar o ciclo, de você evitar. Tá claro ou não? Então isso é muito importante. Fala, querida. Pode falar, Aninha. Professor, então entra no índice de desenvolvimento humano as verminoses ou não? Você não vai dizer, por exemplo, a rigor, para você descrever, para você classificar, identificar o índice de desenvolvimento humano, você não usa necessariamente a verminose, mas ela é um indicador, entendeu? Normalmente, se o país tem um baixo IDH, ele tem alta incidência de verminose, certo? Mas ele tem um baixo IDH por quê? Falta de pesquisa, uma renda per capita menor, falta de estrutura, falta de saneamento. Opa, aqui, falta de saneamento, entendeu? Uma questão de educação e saúde mais frágeis. Opa, verminose, entende? Tá? Então, quer dizer, é um desdobramento. Você não deve colocar que um país com baixo IDH tem necessariamente problema com verminose, mas muito provavelmente. Entendeu? Hein, Aninha? Tudo bem? Sim, prof. Obrigada. Nada. Certo? Ficou claro para todos isso? Então, bastante importante, tá? Isso dá um argumento legal para vocês, né? Muito bem. Vamos lá? Vamos falar então da esquistossomose, certo? Esquistossomose. Muito bem. Primeiro ponto importante, né? Primeiro ponto importante. Deixa eu tirar isso daqui. Vou colocar aqui para baixo. Para vocês verem o nominho do agente etiológico. Então, primeiro ponto. Quem causa a esquistossomose? Xistossoma mansoni. Na prova, eu tenho que tomar cuidado com um modo de escrever. Então, queridos, por favor, treinem isso, tá certo? Escrevam de modo legível, corretamente. E considerem a nomenclatura, por favor, tá? Então, xistossoma é o quê? O gênero. Então, eu devo escrever com inicial maiúscula. Mansoni determina dentro desse gênero a espécie. A inicial é minúscula. E no texto, na sua resposta, você deve necessariamente sublinhar, tá certo? Então, quer dizer, tem que estar destacado no texto, tá bom? Então, vamos lá? Primeiro ponto. Esquistossomose é o nome da doença, tá certo? Nome vulgar, barriga d'água. Por que barriga d'água? Porque o paciente vai ficar com edema, com inchaço muito grande na região abdominal. Você está vendo a foto do menininho aí do lado,
tá certo? Por que que ele tem esse inchaço, esse edema muito grande? Porque o parasita vai afetar diretamente o principal órgão, o maior órgão aí do abdômen, que é o fígado, certo? Então, o fígado vai ser afetado, invadido, você vai ter a liberação de muito líquido, as células vão morrer, liberação de muito líquido intersticial, líquido que vai ficar entre as células, entre os órgãos, causando o quê? Um edema. Então a barriga, ela expande por conta de líquido, tá certo? Muito líquido que fica fora das células por conta da degradação de células e tecidos, né, causado pelo parasita. Tudo bem? Então, esse é um ponto importante. Muito bem. Outra coisa muito importante, o que o homem é no ciclo do xistossoma, queridos? O homem é hospedeiro definitivo, tá bom? Então, o homem é o hospedeiro definitivo. Ah, eu não lembro o que é um hospedeiro definitivo. Hospedeiro definitivo é aquele no qual o parasita, certo? O agente etiológico que causa a doença se reproduz sexuadamente. Beleza? Sexuadamente. Certo? Então vai haver formação de ovos que são resultado de fecundação, portanto, encontro de gametas. Tá claro? E aí você tem que pensar o seguinte, querido. Primeiro ponto, a espécie, ela pode ser monóica, ou seja, hermafrodita. Se ela for hermafrodita, pode ocorrer duas coisas. Primeira, né? Você ter fecundação cruzada, dois organismos hermafroditas se encontram, certo? Os dois saem o quê? Fecundados, tudo bem? Certo? Ou você pode ter um único organismo que se autofecunda, monóico, tá? Dioico, o que é o dioico? Dois, sexos separados, tá? É o caso do xistossoma. Então, o xistossoma, queridos, olhem aqui no esquema, né? Você vai encontrar, então, o macho e a fêmea, tá certo? O macho aqui e a fêmea, certo? Então, sexos separados, tá? Tudo bem? Para quem não lembra da forma deles, certo? Para quem não lembra da forma deles, eu vou passar aqui rapidamente, né, para que vocês consigam ver. Então, está aí, ó, tá? Então, o xistossoma, ele não é cilíndrico, cuidado, né? Ele é um plateuminto, então ele é um verme achatado, só que está dobrado, tá claro? Certo? Dobradinho. Tudo bem? Certo? Então, o macho carregando o quê? A fêmea dentro dele aqui. Mas ele está dobradinho. Tá bom? Certo? São pequenos, ó, pequenos, estamos falando de quê? 1 centímetro no caso do macho, 2 centímetros no caso da fêmea. Ventosas, então ele está o quê? Fixo dentro do hospedeiro. Isso é importante, porque permite o quê? Uma estabilidade para ele. Então, a ventosa é uma adaptação importante. Tá bom? Ficou claro? Vamos lá, então. Voltando aqui. Tá? Então, onde eles vivem? Onde eles vivem no parasita, no hospedeiro? Eles vão viver no sistema porta, porta mesmo, hepático. Sistema porta hepático. Porta, hífen, tracinho, hepático. O que é o sistema porta hepático, queridos? Um conjunto enorme, um conjunto grande de vasos entre o intestino e o fígado. Pode falar, Natália. Oi, Rosa, tudo bem? Tudo, querido, e você? Também.
Por conta de eu ter o dimorfismo sexual dentro do hospedeiro, não é sempre que eu vou ter fecundação cruzada? Ou eu achei que a hermafrodita era só nas outras duas classes? Não, o xistossoma não é hermafrodita, né? Então ele tem dimorfismo sexual, sexo separado, tá? E nesse caso, então, a fecundação é cruzada mesmo. Ou eu não entendi a tua pergunta, desculpe. Ah, não, é isso. É que eu caí aí, eu tinha entendido que era hermafrodita e a fecundação podia ser autofecundação. Quando ele é hermafrodita, você pensa na planária, que a fecundação é cruzada, tá certo? E pensa na tênia, que é a autofecundação. Então, no caso da planária, você tem duas planarinhas, uma fecunda a outra. E no caso da tênia, né, ela vai realizar a autofecundação em cada segmento do corpo dela. Tá, obrigada, Rosa. Nada. Então, queridos, voltando, né? O agente etiológico é o Schistosoma mansoni, tenho que escrever direitinho o nome, beleza? Certo? Segundo, o homem hospedeiro, o hospedeiro definitivo. Então, isso quer dizer o quê? Que ele, né, acolhe a reprodução sexuada do parasita. Tá claro? Certo? Então, se ele acolhe a reprodução sexuada do parasita, vamos lá, queridos. Quem é fundamental para o xistossoma? O homem. Vocês entenderam? Diferente da malária. O que o homem é para o plasmódio? O homem para o plasmódio é hospedeiro intermediário. O que isso quer dizer, queridos? Vamos lá. Que sem o homem, o ciclo do plasmódio continua. Continua. Você entendeu? O homem entrou no ciclo da malária, certo? Entrou no ciclo do plasmódio, né? Um ciclo que já existia, que envolvia o quê? Os reservatórios naturais e os hospedeiros o quê? Definitivos. No caso das verminoses, é vergonhoso para a espécie humana. Por quê? Porque o homem é o grande ator aí, certo? Sem o homem, o que que acontece? Não há como o parasita sobreviver. Então, não tem outra solução. Preciso evitar o quê? A contaminação, o contágio. Entende? Certo? A partir do momento que eu evito a contaminação, o contágio, o que que acontece? O parasita não tem como viver fora do homem. Ficou claro a ideia? Duas dúvidas aí. Podem falar, queridos. Natália, Não, eu só esqueci de abaixar. Pode ir, Ana. Aninha, Obrigada. Professor, desculpa, mas eu não peguei muito bem o que é o sistema porto-hepático. Você poderia reexplicar? lógico. Então, o que que acontece? Entre o intestino, tá? Entre o intestino delgado, tá? Entre o intestino delgado e o fígado, existe um sistema desenvolvido de vasos, tá bom? Então, os nutrientes resultantes da digestão, certo? Passam diretamente para o fígado, alguns nutrientes, tá? Onde vão participar de quê? De uma grande via metabólica. O fígado é um órgão extremamente importante. Então, do mesmo modo que nutrientes passam do intestino diretamente para o fígado, do fígado diretamente para o intestino também. Então, existem hormônios, tá certo? Hormônios mensageiros, né? E substâncias enzimáticas, tá certo? Que vêm do fígado para o intestino. Tudo bem? Então, existe uma pequena circulação entre o intestino e o fígado. Essa pequena circulação, esse pequeno conjunto de vasos, tá certo? Que comunicam intestino delgado e fígado, como é que eu vou chamar? Sistema porta-hepático. Tá claro, Aninha? Tudo bem? Sim, E professor, o obrigada. xistossoma vive exatamente aí. É aí que ele vive. Só que a partir daí, ele chega aonde? Ele chega no fígado e ele chega no intestino. Tá bom?
certo? Então, vou encontrar, vamos lá, queridos, vou encontrar os vermes adultos, tudo bem? Os vermes adultos, pequenininhos, mas adultos, aonde? No sistema porto-hepático, beleza? Muito bem. Em condições normais, o que que esses vermes fazem? O que que eles vão fazer? Fala para mim. Vão se reproduzir. A partir daí eu vou ter, vamos lá, queridos, o quê? Fecundação, tá certo? Fecundação cruzada, produção de o zigoto, o ovinho, célula-ovo, que já começa a sofrer o quê? As divisões celulares. A partir daí, nós vamos ter a formação de um estágio intermediário larval. Isso quer dizer que do ovo não saem xistossomas, certo? O desenvolvimento, então, é indireto, tá bom? Certo? Então, ovo, ovinho, certo? A partir do ovo, então, forma-se o primeiro estágio larval, chamado miracídio. Este é um nome importante, miracídio, tá certo? O miracídio vai dar origem a um esporocisto. O esporocisto vai liberar inúmeras cercárias. Miracídio, nome que eu devo guardar, cercária, nome que eu devo guardar. Então, existe um conjunto de estágios larvais aqui, ó, certo? Que caracterizam o quê? O desenvolvimento indireto do xistossoma. Tudo bem, queridos? Tranquilo até aí? Ótimo. Agora vamos localizar. Muito bem. Então, no homem contaminado, no homem infestado, beleza? Por Schistosoma mansoni, vou encontrar nas fezes ovos, beleza? Então, quer dizer, o homem contaminado, o homem com esquistossomose, vai produzir fezes, vai liberar fezes contaminadas com ovos. Aonde? No ambiente. Opa, no ambiente. Então, eu vou ter contaminação ambiental por ovos, tá claro? Por fezes contaminadas. Então, é aí que entra a questão do baixo IDH. É aí que entra a questão do país com pouco investimento em saúde, educação. É aí que entra a questão do saneamento básico rudimentar, tá certo ou não? Ficou claro? É aí que entra em questão, né, a higiene pessoal, certo? Então, a conduta, o comportamento. Então, veja bem, eu vou defecar onde? No mato? Eu vou defecar onde? No banheiro? Eu vou defecar fora do vaso sanitário? Entende? Então, é fundamental. A partir do momento que a gente erradica, né, a postura errada, acabou a doença. Vocês estão entendendo? A partir do momento que existe um vaso sanitário, né, onde eu deposito fezes contaminadas ou não, e, certo? A partir do vaso, né, vai para o sistema de esgotamento, tá certo? E depois vai para o manancial ou para um lugar onde eu recolho esse esgoto e trate a água para o novo abastecimento, acabou. Eu não tenho mais quistossomose. Vocês entenderam a ideia? Esse é o ponto, né? Então, quer dizer, ter esquistossomose num país, sabe, é um indicador, entendeu? De muito desleixo, né, cara? Tanto na questão da educação, da saúde, né, da saúde pública e da saúde individual de cada um. Né? Você entendeu? Um descaso de infraestrutura estrutural, de saneamento básico, né? De disponibilizar o quê? Água de boa qualidade, entende? Tá? Então, esse é o ponto, que vocês percebam que é muito fácil quebrar o ciclo. Existem 3 dúvidas aí, podem falar, por favor. Vai O lá, Johan levantou primeiro. Oi, quem está falando?
Bom dia, professor. Oi? Minha pergunta é sobre se eles estão alojados nas veias porta-hepáticas, ou artérias, aí eu não sei. Como é que os ovos passam pro intestino, na verdade? Porque o sistema porta-hepático, Johan, ele, na verdade, ele comunica, né? Ele comunica tanto o fígado quanto o quê? Quanto o intestino. Então, o sistema porta-hepático, ele comunica o intestino delgado e o fígado. Então, eles estão no sistema porta-hepático e, a partir daí, os ovos, né? Chegam no intestino e os vermes adultos podem, inclusive, migrar para o fígado. Entendeu? Certo? É um sistema que comunica o delgado com o fígado, tá? Eu não entendi ainda muito bem, por exemplo, como é que o ovo passa para dentro do intestino, se ele está dentro dessa artéria. Porque o ovo é sempre microscópico, né? O tamanho do ovo permite esse transporte. Agora, de qualquer modo, o que que você vai ter? Do vaso, né? Do vaso para o intestino, né? Você tem os mecanismos, né? Os mecanismos de transporte via membrana, né? Certo? Então, sem problema nenhum, o intestino é extremamente capaz de absorver. Então, dá uma olhada aqui, ó, nas dobras, né? Nas vilosidades, nas microvilosidades. Então, você tem uma capacidade aqui de transporte muito grande, você entendeu? Tá? Então, sem problema nenhum, é muito fácil mesmo. O próprio tamanho do ovo e os mecanismos de transporte intermembranas, né? Tá Tá? bom, agora entendi, obrigado. Nada. Mais dúvidas aí, queridos? Ô, Rosa, eu tenho duas perguntas. Pode falar, Linda. A larva, ela tá em qual fase do estágio embrionário? Então, a larva, na verdade, você não vai dizer que a larva é uma é uma mórula ou é uma gástrula. Não vai, né? Por quê? Porque o desenvolvimento embrionário que a gente estudou, ele é padrão para quem? Para os cordados. Por isso que o modelo é o anfioxo, tá certo? Então, na verdade, o que que acontece aqui? Aqui você tem, a partir do ovo, a mórulazinha e a blástula. A partir daí, de então, né, você começa a ter a diferenciação dos estágios larvais, entendeu? Muito no início, entendeu? Por quê? Porque a capacidade que elas têm. Eu caí aí, gente, foi isso? Não. Então, Eu tô com uma mensagem aqui. Será que alguém está entrando? Vocês estão me vendo normalmente? Sim, Sim, tá professor. sim. normal. Ótimo. Então, o máximo que você tem aí, querida, é o quê? São os estágios de blástula, tá certo? Agora, quando você fala do verme adulto, aí o que que acontece? Aí você tem a diferenciação, que ela vai acontecer por conta da ativação de determinados genes e da inativação de outros genes. Então, aí você começa a ter a especialização, a diferenciação. Tudo bem? Beleza. E a outra pergunta, eu fiz uma questão, acho que era da VUNESP ou da PUC, não lembro, sobre esquistossomose, que perguntava por que que o ovo da esquistossomose é diferente e tem esse espinhozinho, sabe? Por quê? Por que que tem esse espinhozinho? Não sei se é espinhozinho que fala no ovo. Ah, sim, porque ele é uma adaptação para quê? Para fixação, né? Então qualquer expansão permite aumentar a superfície, certo? Então quer dizer, adere, né? Adere melhor, né? Então permite que você tenha uma aderência. No caso específico daqui do estossoma, tanto aderência às fezes quanto aderência aos hospedeiros, os outros hospedeiros que vão aparecer. No caso, o caramujo, entendeu? Então, quer dizer, aderência, né? É importante por conta disso, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguém, queridos? Não? Então, vamos lá. Quer dizer,
Os vermes adultos realizam reprodução sexuada com fecundação cruzada, tá? Produzem ovos. Esses ovos saem nas fezes e vão contaminar o ambiente. Muito bem. Que ambiente? Vamos lá. Ambiente aquático. Então, estou falando de água doce. Tudo bem, gente? Água doce. Esse ciclo não se fecha na água salgada. Não se fecha. É água doce. Então, as fezes contaminadas com ovos têm que chegar na água doce. Vamos lá. Condição, certo? Tenho que defecar no ambiente. Segundo ponto. As fezes com os ovos têm que chegar aonde? Na água doce, certo? Na água doce, outra condição. Tem que ter o quê? Um hospedeiro intermediário representado por um caramujo. Então, vamos lá, queridos. Esse aqui é o caramujo, tá? Então, o que eu gostaria que vocês percebessem é o seguinte, que as espiras, olha lá, olha para o desenho aqui, por favor, que as espiras, ó, da concha estão todas no mesmo plano. Tudo bem? As espiras da concha estão todas no mesmo plano. Imagina que a concha da maioria dos moluscos que você encontra na praia, você tem uma espira aqui, depois você tem outra espira saindo, outra. Ou seja, né, não estão no mesmo plano. No caso deste caramujo, todas as espiras estão no mesmo plano. Tá? É um caramujo importante, tá? Que vai representar o hospedeiro intermediário, tá bom? Então, o que que acontece? Vamos lá. O ovo cai na água, o ovo origina o miracídio, o miracídio penetra no caramujo, Planorbis, tá? Na apostilinha tem, fiquem tranquilos. Planorbis, certo? Preciso saber o nome? Preciso, não é qualquer caramujinho, tá? Certo? Então, no caramujinho, o que que o miracídio faz? Ele se diferencia num saquinho, com muitas cercárias dentro do saquinho. Cercária é esta forma aqui, ó. Então, vamos lá. O ovo atinge a água doce, na qual eu encontro o quê, gente? O caramujo, certo? Muito bem. O ovo origina o miracídio que penetra no caramujo. No caramujo, reprodução assexuada. O miracídio se diferencia num saquinho com muitas e muitas cercárias. A cercária, tá aqui a fotinho dela, tá? A cercária é uma forma infestante, certo? Ela atravessa a pele e cai no sangue. A partir do momento que ela cai no sangue, o que acontece? Pelos vasos, a cercária chega até onde? O sistema porta-hepático. A cercária, chegando no sistema porta-hepático, ela vai se diferenciar no verme adulto, certo? E a partir daí você vai ter o quê? A colonização de um novo hospedeiro. Tudo bem? Então, eu gostaria que você percebesse os vários momentos para a gente quebrar o ciclo. Então, vamos lá. Primeiro, né? Fezes contaminadas com ovos sendo lançadas aonde? No ambiente. Tudo bem? E atingindo o quê? Água doce. Certo? Onde eu encontro o quê? O caramujo hospedeiro. Tudo bem? Onde eu encontro o caramujo hospedeiro. Certo? No caramujo, o que que vai acontecer? Reprodução assexuada. O esporocisto dá origem a um conjunto enorme de cercárias. As cercárias saem do caramujo
e vão infestar o homem. Espera aí, então o homem está na água, estão entendendo? Na água, onde havia o quê? Fezes contaminadas com ovos. Tá certo? Então ele está na água onde havia fezes contaminadas com ovos. Mas por que que ele está ali? Ou porque ele está usando aquela água para plantio, ou ele está fazendo lazer, recreação, tá certo? O importante é que ele está colocando a pele dele em contato com a água na qual encontra cercárias. E as cercárias atravessam a pele, caem na circulação sanguínea e vão chegar no sistema porto-hepático. Tudo bem até aí? Existe uma frase popular, né? Que é: se nadou e coçou, é porque pegou, né? E daí vem o quê? A expressão famosa lagoas de coceira. O que são as lagoas de coceira? Aquelas lagoas onde, muito provavelmente, né, você vai ser infestado, né, por Schistosoma maçônica, porque cercárias vão atravessar a pele e cair na circulação sanguínea. Tudo bem? Ficou claro a ideia? Letícia, pode falar, querida. Bom dia, professor. Ô, professor, eu não sei se o senhor vai acabar falando disso ainda, mas eu fiz uma questão e falava sobre essa questão de ser chamada também de doença barriga d'água, por conta desse inchaço na barriga. Edema, né? Por quê? Porque, na verdade, você tem o verme adulto, tá certo, vivendo no sistema porto-hepático. Primeiro ponto, ele pode entupir o sistema porto-hepático. Aí você tem edemas, extravasamento de líquido, né, para a cavidade abdominal. Então, esse líquido vai ficar entre os órgãos, entre as células, entre os tecidos. Por conta do quê? Do entupimento do sistema porto-hepático. Uma outra coisa é o quê? A morte dessas células, tá certo? Células do parênquima do fígado, tá certo? Então, quando essas células morrem, o que que acontece? Perda de líquido também. E esse líquido vai ficar alojado aonde? Entre os órgãos, entre as células, entre os tecidos. Então, o edema é resultado do quê? Da infestação do cistossoma na estrutura representada pelo sistema porto-hepático e na degradação das células e tecidos do fígado. Entendi. Tudo bem? Entendi. Obrigada. Nada, querido. E aí, tudo bem para todos? Ficou claro o ciclo? Professor, Fala. desculpe, é que eu não consigo levantar a mão. A cercária, ela ainda é uma larva ou já é o Larva, verme? miracídio, cercária são larvas. Ah, tá, justo. Tá? Tudo o que existe entre o ovo e o adulto, você vai considerar larva. Tá? Estágios larvais. Beleza? E quando a cercária penetra nos vasos sanguíneos, elas Não, ela migram. penetra na pele e Uhum. atinge o vaso sanguíneo. Isso. Então, elas migram espontaneamente pelos vasos ou, tipo, elas são levadas pelo fluxo sanguíneo? Ela nada, né? Ela nada. Certo? Ela nada. Uhum. Então, o que que acontece? Você tem mensageiros no corpo, né? Certo? Que mostram exatamente aonde está o fígado, né? E isso é uma adaptação do parasita, né? Ela nada e chega até lá. Tá certo? Tudo bem? Tá certo. Obrigado, professor. Nada. Tudo bem, queridos? Podemos continuar? Ótimo. Então, vamos lá. Aqui novamente, né? Então, você tem uma pessoa aqui, que está trabalhando na água, né? Então, você vê mãos, pés na água, permitindo o quê? Que as cercárias penetrem na pele e atinjam a corrente sanguínea. Tudo bem? Fora dessa situação aqui, inicial, você tem uma outra, que é entender que a falta nesse saneamento básico faz com que as fezes contaminadas com ovos, né, cheguem na água. Chegou na água, onde eu vou encontrar o caramujo, vai ocorrer que fase do ciclo? Assexuada. Por que que ela é importante?
porque dentro do hospedeiro intermediário aumenta rapidamente a quantidade de indivíduos, tá certo? A reprodução assexual dela é rápida e ela gera uma grande quantidade de indivíduos. Então, isso para o parasita é fundamental. Representa um sucesso adaptativo fantástico, tá? Aí o ovo é lançado na água, diferencia-se em miracídio, miracídio entra no caramujo, no caramujo o miracídio dá origem a um saquinho repleto de cercárias, que é o tal do esporocisto, certo? As cercárias saem do caramujo, nadam na água, ela é livre natante, tá certo? Ela se movimenta, se locomove, perfura a pele, cai na corrente sanguínea, atinge o sistema porto-hepático, onde ela se diferencia no verme adulto. Tudo bem? E aí ela vai aumentando, e isso vai aumentando o nível de infestação. Espera aí, como assim? Quer dizer que uma pessoa infestada pode ter vários e vários e vários e vários e vários casais de xistossoma? Exatamente. Quanto maior o grau de infestação, maior o edema. Maior o quê? A degradação do fígado. Tá claro? Maior o prejuízo. Tudo bem? E, por consequência, maior a quantidade de ovos aonde? Nas fezes eliminadas. Tá certo? Então, o que eu preciso? Eu preciso tratar quem tem esquistossomose. Como é que eu trato? Com antibiótico? Não, com vermífugo. Certo? São substâncias específicas, tipo mensageiro, mensagem, tá certo? Específicas, ou melhor dizendo, chave fechadura, tá bem? Elas atingem diretamente o parasita, matam o parasita, para que você tenha o quê? O tratamento, não tem outro jeito. Então, eu tenho que tratar o hospedeiro definitivo, tenho que evitar que as fezes cheguem na água, tá claro? Tenho que considerar que a presença do caramujo, tá? A presença do caramujo na água é um fator de risco, tá claro para todos? A presença do caramujo é um fator de risco e não posso expor a pele se eu tiver que trabalhar na água, certo? Um cultivo de arroz, por exemplo, tá? Região aqui do Ribeira, do Rio Ribeira de Iguape, tá certo? Quando você pega ali a Regis Bittencourt e vai sentido Paraná, né? Aqueles municípios antes do Paraná, municípios paulistas antes do Paraná, eles têm esquistossomose, cara. E por quê? Porque existe plantação de arroz ali. E como é que é feita a plantação de arroz? Desse jeito, o cara arregaça a manga, né? Arregaça a calça e vai lá para os alagados, tá certo? Só que nos alagados existe a contaminação por fezes in natura, ou seja, as fezes contaminadas atingem o corpo d'água. Atingiu, não tem jeito, tá bom? Ficou claro? Tinha uma dúvida aí, querida, pode falar. Professor, isso é de novo. Tem uma coisa que não ficou muito clara para mim. Fala. Como que as cercárias, elas saem do caramujo? Elas têm uma estrutura, por exemplo, na região aqui anterior, tá? Que permite a perfuração, né? Então, na verdade, vamos pensar no seguinte, em estruturas lisossômicas, né? Que permitem a digestão e que ela sai, né? Ah, tá. Eu achava que era pelo cocôzinho do caramujo. Não. Ah, tá. Entendi. Não, então ela sai, ela atravessa a parede do corpo. O miracídio, ele entra por qualquer parte do corpo mole do caramujo. É lógico que o miracídio não entra pela concha, mas qualquer parte do corpo, superfície do corpo, o miracídio entra. E a cercária sai também por qualquer parte do corpo dele, tá bom? Ela é Obrigada. perfurante. Tá bom. Tem uma outra dúvida aí, fala, Felipe. Professor, só o ser humano serve como hospedeiro definitivo ou existem outros mamíferos? No caso específico do Schistossoma mansoni, né, você vai ter pro vestibular o homem, tá claro? Agora, existem outros tremátoda, que é o caso da facíula. Então, a facíula, por exemplo, ela vai
ela tem um ciclo muito semelhante, muito parecido, facíola hepática, que eu mostrei para vocês logo no comecinho. Aqui, ó, certo? A facíola, ela vai parasitar também bois e cabras, tá certo? Além dos humanos. Agora, o esquistossoma, ele é basicamente humano, tá? Beleza, obrigado. Nada. Fala, Letícia. Essa é mais uma dúvida. Eu estava fazendo os exercícios e coincidiu muito com o que o senhor disse sobre a profilaxia ser usado vermífugos, né? Sim. Remédios. Então, só que teve uma questão que falava sobre medicação anti-eumíntica. O que é isso? É a mesma É a coisa mesma coisa, vermífugo. Então, vamos lá. Verme, né? Verme, fugo, né? Então, vermífugo, ele está associado a quê? A retirá-lo, né? A eliminá-lo, a inativá-lo, tá claro? E anti-eumíntica, a mesma coisa. Anti, contra, eumintus, ou seja, o verme. É Entendi. exatamente a mesma coisa. Então, um medicamento anti-eumíntigo ou um vermífugo é a mesma coisa, tá bom? Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguém, queridos? Não? Tranquilo? Ótimo. Muito bem. Vamos falar da Tênia? A Tênia é uma campeã aí de vestibular, junto com o esquistossoma, tá bom? Certo? Bastante importante, né? E temos que tomar muito cuidado, porque tem um pontinho aí que diferencia bastante, né? Duas doenças associadas ao mesmo parasita. E nós temos que tomar muito cuidado, beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto. A tênia, ela é um plateuminto extremamente longo, ele pode ter metros, tá? E ele é muito estreito, fininho, delgado mesmo. Ele vai apresentar uma cabeça que a gente vai chamar de escólex. Aqui está a foto da cabeça dela, olha lá. E a cabeça apresenta o quê? Pode apresentar estruturas córneas, né, como dentes, semelhante a dentes, que furam e causam sangramento. Pode apresentar ventosas extremamente importantes para fixação no tubo digestivo. Tem que pensar que o tubo digestivo tem um conteúdo em movimento, certo? E o fato desses animais terem ventosas permitem que eles não sejam levados pelo movimento peristáltico. Os ovos, sim, certo? O animal, não. E depois do escólex, você vai ter pequenas partes, pequenos fragmentos chamados proglótides. Então vamos voltar rapidinho aqui, ó, para você ver rapidamente a tênia. Então aqui está a cabeça ou escólex, ela pode ter ganchos, certo? Que vão permitir o quê? Um machucado, uma lesão, uma fixação mais forte, né? Um sangramento, e pode ter o quê? Como eu falei para vocês aqui, as ventosas, tá? Depois, gente, nós vamos ter um corpo alongado, ó, bem alongado, como você está vendo, formado por pequenos segmentos. E cada segmento nós vamos chamar de proglótide, tá bom? Muito bem. O que tem uma proglótide? Olha que legal, né? Uma proglótide, ela tem basicamente estrutura reprodutiva. Só. Você vai falar, peraí, né? Então, onde é que está toda aquela estrutura que tinha na planária? Você não vai achar. Por isso que a gente estudou o padrão pela planária. O parasita, ele pode, mesmo pertencendo a um filo um pouco mais complexo, ele pode ser extremamente simples. E aí você pode pensar do seguinte modo: ele só sobrevive porque é um parasita. Certo? Porque se ele não tivesse essa relação com o hospedeiro, desse modo extremamente simples, ele não viveria. Tá certo? Então, o que nós temos aqui, ó? Na proglote, dá uma olhada, gente, dá uma olhada. Ó, temos um útero, certo? Temos o testículo, temos um poro genital, o ovário,
Você está entendendo? Então, na verdade, a proglótide, ela é o quê? Especializada na reprodução. Você entendeu? Então, eu vou ter outro tipo de estrutura ali? Não, não vou. Então, estou pensando num animal que tem uma forma de fita extremamente delgada, fininha, muito fininha, formado por segmentos, certo? Chamados proglótides. Cada proglótide tem o quê? A estrutura, né? O sistema reprodutor masculino e feminino desenvolvidos. Cada proglótide, em cada proglótide, desculpe, vai ocorrer fecundação. Então, quer dizer, os espermatozoides da proglótide vão fecundar os óvulos da mesma proglótide. E a proglótide vai se enchendo, queridos, enchendo de ovos. Resultante de quê? De fecundação. Uma proglótide grávida, ela pode ter 1 centímetro por 1 centímetro. E ela vai ter, em média, 300.000 ovos. Então, você vai pensar num animal que tem metros, formados por proglótides que tem 1 centímetro por 1 cada uma, certo? Quando elas estão no seu tamanho maior, com cerca de 300.000 ovos cada uma, tá certo? Então, pensa no potencial de contaminação desse animal. Tá claro? É muito grande. Então, de novo, vamos lá. Tá aqui, ó. Aqui a cabeça ou escólex, o corpo. Você vai percebendo que quanto mais próximo do fim, mais larga é a proglótide, ou seja, maior, mais pesada, cheia de ovos. Beleza? Aqui de novo, escólex. Aqui um esquema de proglótide, né? Onde fica bem evidente os ovos, olha lá, grávida, aqui os ovos. Agora, muito cuidado, queridos, muito cuidado, por favor. Se uma estrutura de 1 centímetro por 1 centímetro, grávida, tem 300.000 ovos, eu gostaria que você imaginasse o tamanho desse ovo. Então, o ovo, ele é microscópico. Tá claro? Se ele é microscópico, eu tenho que pensar que ele atravessa membranas numa boa. Tá claro ou não? Ele é extremamente pequeno, muito pequeno. Tudo bem? Então, quer dizer, ele é levado pelo sangue, certo? E atravessa essas membranas biológicas, essas paredes de vasos muito facilmente. Mesma coisa lá no esquistossomo, tá bom? Muito bem. Entendido o animal, vamos então entender melhor o que acontece no ciclo. Também muito fácil, né? Vamos considerar que ingerir, eu, ser humano, olha lá, eu, ser humano, ingerir o ovo. Beleza? Ingerir. Então, o ciclo é orofecal. Fecal. Beleza? Orofecal. Eu ingeri o ovo. Aí você vai me perguntar o seguinte: como é que eu vou ingerir esse ovo? Fácil. Carne contaminada com a larva. Certo? Eu posso ter ingerido uma larva, né? Mas eu posso ter ingerido o ovo, né? Então, prestem bem atenção. Quando eu ingiro o ovo, eu estou ingerindo o quê, queridos? Prestem bem atenção, por favor. Eu estou ingerindo uma estrutura microscópica que pode atingir o meu tecido. Ingestão de ovo microscópico atinge o tecido. Tá claro? No tecido, o que acontece? O ovo cresce e origina uma larva, que vai ter o tamanho de um feijão. Olha lá.
vai ter o tamanho de um feijão, tá? Então, ingerir o ovo, tá claro para todo mundo, certo? Quando você ingere o ovo, ele se desenvolve e origina uma larvinha que tem o tamanho e a forma de um feijão. Tá aqui, ó, apontado pela setinha. Tudo bem? Onde está esse ovinho? No tecido. Ingerir o ovo, certo? Pela circulação, ele chega no tecido e origina uma larva. A larva chama cisticerco. Se eu tenho a larva no meu tecido, eu tenho cisticercose. Onde pode estar a larva? Vamos lá. A larva, o cisticerco pode estar na carne do boi ou do porco. Então, eu comi a carne infestada com cisticerco. Tudo bem? Certo? Calma. Então, vamos lá. Se eu ingerir o ovo, que é microscópico, eu vou ter cisticerco no meu tecido, que é o que acontece com o porco, que acontece com a vaca. Olha que legal, olha onde eu posso ter o cisticerco. Todas essas bolinhas aqui, ó, nesse corte transversal do cérebro, são cisticercos. Então, eu ingeri, olha lá, queridos, ovos microscópicos. Pela circulação sanguínea, esses ovos microscópicos chegam em qualquer lugar. Chegaram aqui, ó, na musculatura da língua, olha lá. E o ovo deu origem à larva, que é o cisticerco. Chegou aqui, ó, no olho, certo? Chegou aqui, ó, no cérebro. Tá claro para todos? Então, quando o ser humano ingere ovo microscópico, ele terá cisticercose. No corpo humano, o ovo passa para o sangue e do sangue ele chega em qualquer tecido. E aí, no tecido, o ovo cresce e forma o cisticerco, que é o quê? A larva. Tem a forma de um feijãozinho e tamanho de um feijãozinho. Certo? Vulgarmente, as pessoas chamam de canjiquinha. Cuidado, essa carne tem canjiquinha. Compre a carne aonde? Num açougue reconhecido, tá certo? No mercado reconhecido, onde você tem o quê? Aquele carimbo azul ali na carne, carimbo do CIF, Serviço de Inspeção Federal. Ah, a carne que eu comprei um pedaço aí de carne e tal, de um amigo meu que cria boi lá, é super confiável. É nada, tá louco? Quem fiscalizou aquela carne? Não sei. Corro o risco de ter o quê? Cisticercose? Não. Então, com calma. Se eu como carne com cisticercose, o que que acontece? Agora para entender, vamos lá. Se eu como a carne com cisticerco, o que é que eu estou ingerindo, queridos? O embriãozinho da tênia. O que que vai acontecer com o embriãozinho da tênia no meu intestino? Ele vai simplesmente crescer. Se fixa e cresce. E aí eu vou ter o quê? O verme adulto. Entendeu? No verme adulto, o que que acontece? Fecundação, produção de ovos. Então, com calma. Antes de você perguntar, Letícia, tá? Com calma. Quando eu ingiro, vamos lá, cisticerco na carne de porco ou vaca, certo? O que é o cisticerco? É o ovo embrionado. O que que vai acontecer dentro de mim? Né? O embrião vai crescer, vai se fixar,
no intestino e eu vou alojar o verme adulto. Ingeri o cisticerco, vou ter o verme adulto. Ingeri o ovo microscópico, vou ter cisticercose. Tá claro a ideia? Fala, Lê, pode falar. Professor, eu me confundo muito nessa da teníase e cisticercose. Mas, tipo, pelo que eu anotei aqui, eu queria saber se está correto. Se eu acabo ingerindo o ovo, eu vou ter cisticercose. E se eu acabo ingerindo o cisticerco em si, eu tenho teníase? Perfeito, Ah, então tá. Tá bom. perfeito. Se eu ingiro o ovo é microscópico. Ele vai passar do tubo digestivo para o sangue e do sangue para o tecido. E aí eu vou fazer o papel de quem? Do porco e da vaca. Certo? Se eu ingiro o cisticerco, que é o quê? A canjiquinha, o ovo embrionado que está lá no tecido do porco e da vaca, dentro do meu corpo, o embrião simplesmente ele eclode, ele sai do ovo, se fixa e cresce no meu intestino. É isso mesmo. Então, cuidado. Ingerir o cisticerco, vou ter teníase, que é o quê? O verme adulto no meu tubo digestivo. Ingerir o ovo, vou ter o quê? Cisticercose, que é o cisticerco dentro de um tecido do meu corpo. Tá Entendi. claro para todos? Fala, Caiane. Bom dia, Fala, querido. professor. O cisticerco só tem na carne do porco e da vaca? Não tem do peixe também? Tem do peixe também. Pode ter no peixe também. Ah, Tá? tá. É porque como a gente é comum mais ingerir carne crua, né? Por causa da comida japonesa, do peixe, aí eu pensei. Sim, não, mas tem sim. Tem. Ah, tá. Mas ele é visível, né? Ele é bastante visível. Normalmente os especialistas conseguem ver quando eles fazem os filezinhos, as porçõezinhas, né, do sashimi, né? Entendi. Consegue, tá? Isso é Obrigada, professor. nada. E também tem outra coisa, né? Quando pega o peixe e abre o peixe e tira as vísceras, você consegue ver o vermezinho dentro do tubo digestivo do peixe. Então você descarta aquele peixe. Professor, Entendi. Obrigada. Nada. professor, você poderia repetir o que você tinha dito para a Letícia para mim, por favor? Ingeriu o ovo, tá? O ovo é microscópico, ele passa do tubo digestivo para o sangue e do sangue ele chega no tecido. Se aloja, desculpe, se aloja no tecido, cresce e forma o quê? O embrião ou cisticerco. Então eu ingeri o ovo, eu vou ter o quê? Cisticercose. Posso ter na língua, posso ter no olho, posso ter na minha musculatura, posso ter no cérebro, e ele vai crescer. Imagina um feijãozinho de 1,5 cm no cérebro. Vai doer? Vai. Vai matar? Vai. Entendeu? Ingerir o cisticerco no interior de carne mal passada, mal cozida, né? Ele vai eclodir o embriãozinho que está lá dentro, né? Do cisticerco, ele vai eclodir, né? Se fixa e começa a crescer. Então, ingerir o cisticerco, vou ter o verme adulto, vou alojar o verme adulto. Tá? Ingerir Entendi. cisticerco, vou ter teníase. Ingerir o ovo, vou ter cisticercose. Tá? Fala, Letícia, pode falar, linda. Não, eu tava tendo um problema aqui com abaixar e levantar a mão. Foi dando. Tá tudo bem, então? Podemos continuar, então, queridos? Tranquilo? Certo? Legal. Então tá aí, ó, cenas que não são legais, né? Mas tá aí, né? Aí você poderia me perguntar, pô, então eu consigo ver o cisticerco na carne? Consegue. Beleza? Consegue sim. Tudo bem? Certo? Hein, queridos? Tranquilo? Muito bem. Paramos por aqui, tá bom? Por favor, então a gente encerrou aí as aulas 14, 15 e 16, tá bom? Vocês estão liberados aí, queridos, para fazer todos os exercícios. Por favor, se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo pelo Zap, aí sem problema nenhum.
Façam os seus resumos, tá certo? Façam o resumo, tá bom? Fundamental, escrevam, tá? E se quiser que eu avalie, eu dou um retorno, manda para mim, fotografa, tal, manda para mim, tá bom? Um bom dia de aulas para vocês, um bom dia de estudo para vocês. Confiança no trabalhinho de vocês, força, queridos, que vocês estão indo muito bem, tá bom? Tá? Se precisarem de algum apoio, alguma ajuda, quiserem conversar, só me chamar no privado aí, ou pelo site, ou pelo grupo mesmo. Beleza? Um grande abraço, bom estudo para vocês. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, professor. professor. Muito Tchau, obrigado. professor. Tchau, prof. Tchau, queridos.